Olá meus amigos, eu sou Jefferson Araújo e este é mais um vídeo do canal Última Verdade Presente. Na última semana, o Dr. Rodrigo Silva participou do Flow Podcast. Para aqueles que não conhecem, este é, na atualidade, sem dúvidas, o maior e mais importante podcast do nosso país. Os entrevistadores são dois jovens, o Igor e o Monark, que conduzem a programação de uma maneira bastante irreverente e muito descontraída, falando até mesmo vários palavrões, e o Monark faz uso inclusive da maconha. Eu não sei se em todos os programas, mas na maioria deles. A minha esposa e eu não tivemos condições de assistir ao vivo, foram 4 horas de entrevista. Mas depois, ao longo da semana, assistimos em partes, e eu posso dizer que foi uma verdadeira bênção. O Rodrigo falou ali sobre a volta de Jesus, a morte, o juízo de Deus, a confiança que podemos ter na Bíblia como palavra de Deus. Falou sobre a fé cristã como a mais coerente ao ser comparada com outras religiões. Enfim, foi um testemunho poderoso. E em um dado momento, por conta da própria informalidade do programa, enquanto conversavam, eles fizeram um lanche, comiam um hambúrguer. E um grupo de adventistas que, ao vivo, acompanhavam no chat, passaram a discutir se o hambúrguer do Rodrigo era de carne ou não, e a criticá-lo pelo fato de estar tomando refrigerante. Eu gostaria que você comentasse no chat o que você pensa sobre isso, considerando o contexto, e inclusive que o Rodrigo pediu o seu hambúrguer sem bacon e fez até mesmo uma oração antes de comer o seu alimento. Nessa semana, uma situação bastante parecida aconteceu agora com o pastor Michelson Borges. Ele passou várias horas gravando uma série de pregações lá no NASP de São Paulo, e neste mesmo final de semana de gravações era também aniversário de uma das suas filhas. Ao terminar as filmagens, voltando para sua casa, junto com a família, ele resolveu parar em um restaurante, o Madeiro, que serve também hambúrguer, para fazer uma refeição e celebrar o aniversário da sua filha. Ocorre que um grupo de seguidores nas redes sociais começaram a criticar o Michelson, supostamente imaginando que ele estivesse fazendo uso de uma alimentação inadequada, que não é saudável, criticando-o por não ser vegetariano, enfim, dizendo estar num ambiente que era inapropriado para um adventista. A minha esposa e eu também já sofremos ataques semelhantes. Eu acredito que a maioria de vocês sabem que desde o ano passado a Bruna está lutando contra um câncer de mama. E várias pessoas nos escreveram, tanto no particular como em público, dizendo que ela estava passando por tudo isso por conta do nosso estilo de vida, ignorando inclusive que nós somos vegetarianos já há vários anos e vegetarianos estritos há cerca de 6 ou 7 anos mais ou menos. E outros inclusive criticaram-na também pelo fato de estar fazendo quimioterapia, dizendo que deveríamos ter optado apenas pelos tratamentos naturais e jamais ter cedido aos tratamentos convencionais, ignorando também que antes da quimioterapia a minha esposa fez vários e vários dias de tratamento natural, mais de um mês inclusive. Eu preciso abrir um pequeno parênteses agora, porque eu sei que alguns provavelmente dirão assim, tá vendo só? Foram criticar o Leonardo Gonçalves e agora estão sendo criticados. Como se a situação do Rodrigo Silva e do Michelson Borges equivalesse à experiência do Leonardo. É bom frisar que o Dr. Rodrigo estava testemunhando da sua fé em um canal completamente secularizado. O pastor Michelson Borges estava lanchando e comemorando o aniversário da sua filha junto com a sua família, enquanto o Leonardo Gonçalves usou o seu canal, que é um canal bastante grande, cedendo esse espaço para alguém destruir a Bíblia, desconstruir a fé cristã e anular completamente a verdade absoluta. Fecho esse parênteses e voltamos ao tema principal desse vídeo. Sabe, amigos, às vezes nós ficamos tão concentrados em combater ideias progressistas e liberais na igreja que devem ser combatidas,
Mas nós ignoramos um outro inimigo que não é menos perigoso. É a outra face da mesma moeda, o legalismo. Eu sei que legalistas normalmente dizem não, não há como comparar. O liberalismo é muito pior. E liberais normalmente dizem não, jamais. O legalismo deve ser combatido, porque o legalismo é bem pior. E a verdade é que ambos são satânicos e destroem a igreja. São extremamente perigosos e prejudiciais para o avanço e o progresso da igreja. Inclusive, em alguns momentos, tanto liberais como fanáticos ou legalistas convergem, se tocam. Por exemplo, ambos criticam a igreja. São extremamente críticos à igreja. Os dois, inclusive, desconfiam dos líderes da igreja também. Vivem criticando a liderança da igreja aí nas redes sociais, expondo uma série de situações que às vezes, algumas delas, sim, eu até poderia concordar, mas que devem ser discutidas e tratadas internamente e seguindo os passos devidos. Ambos também se sentem superiores aos outros, acreditam que têm mais conhecimento, mais sabedoria, mais inteligência, receberam uma luz superior àquela que a igreja tem recebido. Eu ainda diria que ambos também ignoram o real conceito de pecado. Legalistas, para eles, tudo é pecado, menos a nossa natureza. Para os liberais, por sua vez, nada é pecado, só julgar os outros. É como os dois grupos que existiam na época de Jesus. Você vai lembrar, os saduceus, que eram os progressistas, os que tinham ideias mais racionais na visão deles, negavam inclusive a ressurreição, e os fariseus, que eram os legalistas. E os dois, embora fossem divergentes, se uniram para assassinar, crucificar Jesus Cristo. Então, amigos, tanto o liberalismo como o legalismo são extremamente perigosos para a igreja. São satânicos. São extremos que o diabo usa para destruir a igreja de Deus, para provocar divisão dentro da igreja e até mesmo falso reavivamento. Nós temos falso reavivamento da ala liberal e falso reavivamento da ala legalista. E é por isso que o apóstolo Paulo, em Gálatas, capítulo 5, verso 1, ele diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: o evangelho liberta você. O evangelho, Gálatas, libertou vocês das paixões da carne, dos desejos do mundo, da idolatria, e agora vocês estão caindo no outro jugo, numa outra escravidão, que é a escravidão judaizante, querendo se circuncidar, e não toque nisso, não toque naquilo, faça isso, faça... Enfim, Paulo está dizendo, não percam a liberdade genuína do evangelho, que também não é uma liberdade para viver de maneira libertina, não. É uma liberdade para a qual Jesus nos chama a fim de vivermos de forma piedosa e santa. Mas piedade e santidade não tem nada a ver com essas regras que são colocadas por pessoas a fim de medir o padrão moral de uma com as outras. Isso é terrível dentro da igreja e divide a igreja. Mas então, Jefferson, você é contra a mensagem de saúde? É claro que não. A reforma de saúde é uma mensagem muito importante para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ellen White diz que é o braço direito da mensagem do terceiro anjo. O que é o braço direito? É a mensagem ajudadora. Ela é indispensável. É uma mensagem fundamental e que está envolvida, inclusive, com a história de formação da Igreja Adventista do Sétimo Dia. No entanto, é preciso fazer um uso correto dessa mensagem. E, inclusive, Ellen White tem um capítulo inteiro onde ela fala sobre isso. No livro Testemunhos Seletos, volume 2, sugiro a você que leia, capítulo 74, chamado A Obra Médico-Missionária
e a mensagem e a terceira mensagem angélica. Leia esse capítulo. Ela vai advertir, inclusive, para termos cuidado de não eclipsar a missão da igreja, que é a pregação da mensagem do terceiro anjo, com a mensagem de saúde, dando mais relevância para a reforma de saúde do que para a mensagem em si. Não, tenha cuidado, diz ela. Agora, outra sugestão que eu faço a você, Ellen White era extremamente equilibrada nesse assunto da mensagem de saúde. E os dois apêndices do livro Conselhos sobre Regime Alimentar, você precisa ler, se ainda não leu. Ali nós temos depoimentos sobre a experiência dela com a mensagem de saúde. Essa senhorinha era extremamente equilibrada. Você jamais veria Ellen White fazendo, e aqui volto à introdução desse vídeo, o que esses acusadores, esses legalistas fizeram com Michelson e com Rodrigo Silva nas redes sociais. Sem entender o contexto, eu tenho certeza que se essas pessoas vivessem na época de Jesus e vissem Jesus comendo com publicanos, com pecadores, lá na época, também criticariam o próprio Senhor Jesus Cristo. Para ter ideia, tem pessoas legalistas da igreja hoje que chegam ao ponto de dizer que Jesus só comeu peixe na época dele porque ele não tinha a luz que nós temos hoje. É um absurdo, queridos. Um absurdo, é uma distorção da mensagem de saúde e da própria compreensão do que é verdade presente. Então, tenha muito cuidado. Eu sei que a maioria dos legalistas não reconhecem o que estou falando aqui, mas faça, você que é sincero, uma autoavaliação da sua fé e peça muito a Deus para lhe dar sabedoria para não ir nem para um extremo nem para o outro. Eu já fui um legalista antes de ser batizado na igreja adventista. Sei bem quão prejudicial é isso. Eu perdi amigos, eu tive problemas com a minha família, tive vários problemas na minha vida financeira, educacional, porque acreditava assim, Jesus está voltando? Então para que eu vou fazer faculdade? Para que eu vou estudar se Jesus já está voltando? Enfim, era uma interpretação da mensagem bíblica adventista legalista, fanática, extremista. E eu volto a repetir, tanto legalismo como liberalismo ou progressismo são prejudiciais e dividem e destroem a igreja. Fuja disso. E aí, para a gente concluir, eu quero compartilhar com você algumas citações de Ellen White falando sobre esses dois extremos, essas duas faces da mesma moeda. E lá no livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, capítulo 5, ela diz assim: temos visto em nossa experiência que se Satanás não consegue prender as almas no gelo da indiferença, ele procura impeli-las para o fogo do fanatismo. Você entendeu que Satanás trabalha com os dois extremos? Para aqueles que têm tendências liberais progressistas, ele prende essas pessoas no frio da indiferença. É uma fé indiferente. É uma fé que tenta adaptar a Bíblia às suas paixões. Mas para aqueles que têm uma inclinação mais legalista, ele empurra essas pessoas para o fogo do legalismo ou do fanatismo. Os dois extremos são de Satanás. Então não adianta nós tentarmos dizer, esse é pior do que aquele. Não, saduceus e fariseus são terríveis e se opuseram e mataram Jesus Cristo na cruz do Calvário. E eles atuam dentro da igreja hoje também, infelizmente. Continuando a citação ainda no capítulo 5, ela diz: o fanatismo, uma vez iniciado e deixado às soltas, é tão difícil de extinguir como um incêndio que tomou conta de um prédio. Uau! Essas palavras são muito fortes. O fanatismo é extremamente complicado de ser extinto, porque ele seduz as pessoas, especialmente aquelas que já têm inclinações legalistas, como eu acabei de dizer. Mas precisa ser combatido. Inclusive Lutero, na época da Reforma Protestante, teve que lidar com pessoas extremistas. Eram os iconoclastas, que acreditavam que tinham que entrar na Igreja Católica e quebrar todas as imagens. Eles criam que isso era a reforma. E Ellen White, falando sobre o pensamento de Lutero a respeito desse movimento,
Ela diz assim: eu temia que um dia essa praga atrapalhasse o avanço do movimento de reforma. E ela chega a dizer que o prejuízo dos fanáticos na obra dos protestantes chegou a ser maior do que a própria oposição da Igreja Católica. Você consegue perceber quão perigoso é o legalismo? Quão doentio é o legalismo? Que em nome de Jesus nós nos afastemos disso também e combatamos isso também. Só Deus pode convencer alguém de um problema dessa natureza. Eu sei disso porque eu passei por isso e foi um milagre sair dessa situação. E a última citação de Ellen White que eu compartilho é onde ela diz que o fanatismo deve ser combatido sim, e Lutero o combateu inclusive. Vi a necessidade dos mensageiros especialmente vigiar e conter todo o fanatismo onde quer que o vejam surgir. Então é nossa missão não só combater progressistas, liberais, mas também o legalismo, o fanatismo, o farisaísmo dentro da igreja. Eu concluo com uma citação do pastor Mark Finley, que eu acho que resume muito bem o que estamos transmitindo na mensagem desse vídeo, onde ele disse: reavivamento sem reforma é sentimentalismo. É o que os liberais propõem. Reforma sem reavivamento é legalismo. São os fariseus propondo essa visão. Reavivamento com reforma prepara um povo para a vinda de Jesus. Meu amigo e minha amiga que me escuta, que Deus te ajude, que Deus me ajude a não sermos contaminados por esse espírito extremista que atua dentro da igreja. Tanto progressistas, liberais, como legalistas, que nos afastemos desses extremos fanáticos dentro da igreja. Que o Senhor nos dê coragem para combatermos ambos e lutarmos em prol da verdade bíblica, mostrando um posicionamento coerente, equilibrado e não equilibrista, como eu ouvi um pastor dizendo certa vez, porque o equilibrista, ele tenta adaptar e ajustar a sua fé às circunstâncias. Ser equilibrado não é ser equilibrista. Equilibrado é ter um posicionamento bíblico correto, reforma e reavivamento. Que Deus nos abençoe e que nos afastemos dos extremos que o diabo está usando para tentar destruir a igreja. Que Deus nos ajude em nome de Jesus.